Voltando de novo à nossa aula, nessa aula aqui vamos fazer o estudo gráfico das funções exponencial e logarítmica. Ou seja, vamos juntar as duas funções e fazer a comparação, análise entre si. Igualmente, o que fizemos na função exponencial, vamos fazer o estudo gráfico no aplicativo GeoGebra. Primeiro, o que temos que fazer? Temos que entrar com as condições e função na barra de entrada. Diferente do que fizemos na função exponencial, aqui vamos direto ao ponto. Vamos entrar com a função si e ao mesmo tempo entrar com as condições da função que queremos entrar, condições da definição da função que queremos entrar e depois fazer análise gráfica. Aqui vamos aqui na barra de entrada, entrar com a função se o que apareceu aqui, clicamos. Se, primeira condição, primeiro vamos entrar com a função logarítmica. Vamos colocar as condições da definição da função logarítmica. E primeiro, a base A tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. A base A tem que ser diferente de 1. Vamos aqui no sinal, no símbolo de alfa, clicá-lo, procurar por sinal da diferença. Aqui está, clicar. E damos um clique. A tem que ser diferente de 1 e A tem que ser maior do que 0. E vamos de novo no símbolo de alfa, procurar por sinal de I. Aqui está I, sinal de I. E a base A tem que ser maior que 0. E também, pessoal, na função logarítmica, o argumento x tem que ser maior também do que 0. E aqui de novo no símbolo de alfa, e sinal de i, x, o argumento x tem que ser maior do que 0. Na função o quê? Função logarítmica. Log. Aqui, pessoal, vamos o quê? Vamos colocar esse logarítmico, essa função logarítmica aqui, que tem o quê? A base não referido, não um número, um número exato, e deixamos a base em um intervalo, ou seja, para fazer o estudo melhor, fazer animação, base B e argumento X. Damos um clique, base A, colocamos a base A, estamos a trabalhar com a letra A, base A e argumento X. Damos um clique. Aqui pediu para o que? Criar o seletor. Seletor, já sabemos que o que é o botão da animação. Damos um clique para apareceu a nossa função e seletor, o botão da animação. Mas, pessoal, reparem que a nossa função não apareceu. É porque a base A está aqui, A, que é a nossa base da nossa função logarítmica, é igual a 1. E pela condição da definição, A tem que ser diferente de 1. Se movemos o seletor, a nossa função começou a aparecer. Reparem que aqui, movendo o seletor, a nossa função aqui para A maior do que 0, ou seja, maior do que 1. Maior do que 1, a nossa função tem essa característica aqui. Se por acaso colocamos a nossa base, o que é menor do que 0, também a função desapareceu, porque a base tem que ser maior do que 0. Agora, pessoal, vamos entrar com a nossa função exponencial. E vamos aqui também na barra de entrada, o quê? E entrar com a função si, o que é si. De novo, aqui está a nossa função si, as condições da função exponencial, ou seja, da definição da função exponencial. A base A tem que ser o quê? Tem que ser maior do que 0 e diferente de 1.
A base A tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Vamos aqui, de novo, procurar o sinal da desigualdade, ou seja, da diferença, sinal da diferença, aqui está. A tem que ser diferente de 1 e o quê? De novo, sinal de e A tem que ser a base A tem que ser maior do que 0. Entramos com a nossa função A elevada a x. Já temos os gráficos das funções. O gráfico a vermelho é o gráfico da função logarítmica. E o gráfico a laranja é o gráfico da função exponencial. Fazendo análise, ou seja, comparando as duas funções, o gráfico das duas funções, reparem que os dois gráficos ficaram numa posição inversa, ou seja, isto é, o gráfico da função exponencial ficou com uma curvatura para a esquerda e o gráfico da função logarítmica ficou com uma curvatura para a direita. Ambos os gráficos intersetam no ponto 1, só que o gráfico da função logarítmica interseta no eixo de x e o gráfico da função exponencial interseta no eixo de y. Agora, fazendo uma leitura do nosso gráfico da função logarítmica, da esquerda para a direita, reparem que o nosso gráfico vai se crescendo. Isto quer dizer que quando a monotonia é uma monótona crescente, isto é, para todo x1, x2 números reais, para que o logaritmo de x1 na base A for ser maior do que o logaritmo de x2 na base A, se somente se x1 for maior do que x2. Em relação ao domínio da função logarítmica, pessoal, a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, o domínio ou seja, o contradomínio da função exponencial é o domínio da função logarítmica. E o domínio da função exponencial é o contradomínio da função logarítmica. Reparem que em relação ao eixo de x, a nossa função, ou seja, o gráfico sempre fica no lado positivo em relação ao eixo de x. Isto significa que o domínio da função logarítmica é o conjunto de números reais positivos. Em relação ao contradomínio da função logarítmica, é todo o conjunto R. Para um valor de x que obedece à definição da função logarítmica, y pode dar, ou seja, o valor da função, ou seja, da expressão, pode dar qualquer número real. Pode ser positivo ou negativo, ou um número fracionário, ou qualquer número real. E em relação ao limite da função logarítmica, quando x tende para mais infinito, limite da função logarítmica, ou seja, reparem que a nossa função também vai para mais infinito. Quando x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. E limite da função logarítmica, quando x tende para mais infinito, dá mais infinito. E quando x tende para 1, a nossa função converge para zero. Isto quer dizer que o limite da função logarítmica de x na base A e quando x tende para 1 é igual a zero. E quando x tende para zero, a nossa função converge para menos infinito, vai para menos infinito. Limite da função logarítmica quando x tende para zero e dá menos infinito. E quando x tende para menos infinito, limite não existe. Resumindo, a nossa função, quando a base A for maior do que 1, é crescente.
O domínio é o conjunto de números reais positivo, contradomínio é o conjunto R. E limite da função logarítmica de x na base A, quando x tende para mais infinito, será igual a mais infinito. E quando x tende para zero, será igual a menos infinito. E quando x tende para 1, será igual a 1. Agora, vamos fazer a análise gráfica quando a base A são valores entre 0 e 1. Vamos mover o nosso seletor e colocar a base A. Movendo o nosso seletor, reparem quando a base A for igual a 1, os gráficos desapareceram. Isto porque base A tem que ser diferente de 1. Vamos colocar a base A um valor entre 0 e 1. Vamos colocar mais ou menos em 0,5. Reparem, pessoal, que os gráficos mudaram de posição. O gráfico da função logarítmica passou a ter um comportamento decrescente, ou seja, vai de crescer. Aqui já, quando a base A são valores entre 0 e 1, o gráfico passa a ser decrescente, isto é, para todos x1, x2, números reais, para que logaritmo de x1 na base A for maior do que logaritmo de x2, se somente se x1 for menor do que x2. E o domínio continuou a ser a mesma, o conjunto de números reais positivos e o contradomínio também conjunto de números reais. Em relação ao limite da função logarítmica, quando x tende para mais infinito, a nossa função converge para menos infinito. Isto é, limite da função logarítmica de x na base A, quando x tende para mais infinito, será igual a menos infinito. E quando x tende para 1, a nossa função converge para zero. Isto é, limite da função logarítmica de x na base A, quando x tende para 1, é igual a zero. E quando x tende para 0, a nossa função converge para mais infinito, vai para mais infinito. E logo o limite da função logarítmica de x na base A, quando x tende para 0, dá mais infinito. E quando x tende para menos infinito, não vai existir o limite. Resumindo, quando a base A são valores entre 0 e 1, a nossa função é decrescente. E o domínio é o conjunto de números reais positivos. E o contradomínio é o conjunto de números reais. Limite e limite da função logarítmica de x na base A, quando x tende para mais infinito, será igual a menos infinito. E quando x tende para 0, será igual a mais infinito. E quando x tende para 1, será igual a 1. Algumas notações, a função logarítmica admite uma assíntota vertical, pessoal. E a função também é injetiva. Agora, por último, vamos fazer a animação do nosso gráfico, das funções que fizemos. Vamos aqui no selector, vamos clicar no botão direita e dar animar. Aqui em animar e clicar. Começou a animação. Vamos construir os gráficos das funções f de x, que é a função exponencial 2 elevado a x, e a função inversa, que é a função logarítmica de x na base 2. Vamos construir o gráfico da função exponencial 2 elevado a x primeiro. Vamos atribuir valores quaisquer a x e encontrar valor da função, ou seja, valor de y.
aqui é y, aqui é x, aqui é y que é igual à função 2 elevado a x. Aqui é x e aqui é y. Para x, vou tomar primeiro, para x é igual a menos 2. Y será igual a o quê? 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 4. E para x igual a menos 1, y será igual a 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 meio. E para x, vou tomar para x igual a 0, y será igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. E para x igual a 1, y será igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. E para x, por último, vou tomar para x igual a 2. Vamos obter y é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Agora, vou o quê? Vou construir para x menos 2, y será 1 quarto. Para x menos 2, y será 1 quarto. Mais ou menos aqui. E para x menos 1, y será 1 meio. Para x menos 1, y será 1 meio. E para x0, y será 1. Para x0, aqui, y será 1 aqui. E para x1, y será 2. Para x1, y será 2. E para x2, y será 4. Para x2, y será igual a 4. Aqui temos
aqui temos o gráfico da função exponencial 2 elevado a x. Agora vamos e calcular o gráfico da função inversa logarítmica de x. Aqui será o valor de x. E aqui y, que é igual a função logarítmica de x na base 2. Pessoal, vamos tomar o valor do resultado da função exponencial 2 elevado a x, só para verem que as duas funções vão ficar numa posição inversa. Vamos tomar para x igual a 1 quarto. X igual a 1 quarto, y vai ficar o quê? Igual ao logaritmo de 1 quarto na base 2, que é igual a menos 2. Menos 2. Podemos calcular na calculadora científica só para ter a certeza. Logaritmo, log de o quê? De 1 quarto, de 1 a dividir por 4, a dividir por log de o quê? Da base que log de 2, que é igual a menos 2. E para x igual a menos 1, para x igual a, ou seja, para x igual a 1 meio, vamos tomar os valores. Posso tomar qualquer valor, pessoal, só vou tomar valores do resultado da função exponencial 2 elevado a x, só para ver que as duas funções vão ficar nas posições inversas. Então, para x, 1 meio, 1 sobre 2, y será igual a logaritmo de 1 meio na base 2, que é igual a menos 1. E para x igual a 1, vai ficar y igual a logaritmo de 1 na base 2, que será igual a 0. E o expoente que ao elevar a base 2 dá 1, só pode ser 0, que é igual a 0. E por último, para x igual a 4, vamos obter o que? Y é igual a logaritmo de 4 na base 2, que é igual a 2. Para x 1 quarto, y será igual a menos 2. Para x 1 quarto, y será menos 2. E para x 1 meio, y será menos 1. Para x 1 meio, y será menos 1. E para x1, y será 0. Para x1, y será 0. Aqui, para x1, y será 0. Vai ficar em cima do eixo de x. E para x4, y será 2. Para x4, y será 2. Vai ficar aqui. Para x4, y será 2. O gráfico da função inversa vai ficar
assim, que é o gráfico da função logarítmica de x na base 2. Pessoal, reparem que os dois gráficos ficaram numa posição inversa. Isto é porque as duas funções são inversas entre si. Bom, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula.